A Gênese segundo o Espiritismo, as predições segundo o Espiritismo, capítulo 17, as predições do Evangelho. 17.6, maldição contra os fariseus. 22, João Batista. Vendo muitos fariseus e saduceus que acorriam para ser batizados, ele lhes disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera que há de cair sobre vós? Produzi então dignos frutos de penitência. Não penseis em dizer de vós para convosco: temos Abraão por pai, porquanto eu vos declaro que Deus pode fazer destas próprias pedras nasçam filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Mateus capítulo 3, versículo 7 a 10. O batismo era considerado uma forma de purificação do espírito. Portanto, as pessoas procuravam por João para receberem esse batismo, para receberem um toque divino em seus corações. Rochester explica que durante esse batismo, e o magnetismo de João Batista sobre eles, nas palavras de Jesus, um dos mais evoluídos espíritos que esteve sobre a terra, então, ou mais, depois dele, é claro, de Jesus, inclusive superior a Moisés. Então, quando ele os mergulhavam na água e impunha a mão sobre eles, dentro da água, ele derramava ali uma corrente magnética que desligava a sintonia de muitos espíritos com as trevas. Portanto, eles estavam sendo preparados para a vinda de Jesus. E sempre ele afirmava que ele veria aquele que ele não era digno nem de lhes amarrar a sandália. E com isso, ele foi preparando aqueles espíritos para a chegada de Jesus, foi preparando aqueles espíritos para o entendimento de que Jesus estava trazendo, viria, no caso, trazer a mensagem divina definitiva. Ele era apenas o primeiro mensageiro, mas ele era firme. Ele mostrava para eles que eles deveriam produzir árvores que dessem bons frutos. Deveriam ser aquelas árvores que protegem, que acolhem, que alimentam, que deem sombra, ou seja, que cuidam dos pequeninos. Mas, se não fossem, seriam lançados ao fogo. Mas que fogo? Ao fogo das provações, das expiações dolorosas. 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus. Lá não entrais, e ainda vos opondes a que outros entrem. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que, a pretexto das vossas longas orações, devorais as casas das viúvas, tereis por isso um julgamento mais rigoroso. As pessoas conheciam a lei, as pessoas entendiam como que ela se daria, sabiam das consequências, mas entregavam-se gostosamente a espoliar as pessoas mais fracas. Como ele coloca, devorar as casas das viúvas, ia lá para ficar em longas orações e se alimentando, comendo, enquanto ela tinha víveres para os manter, sem o mínimo de compaixão por aquelas pessoas que iriam necessitar muito mais de ajuda material dali para frente, de proteção, do que simplesmente das orações deles. Embora as orações fossem muito importantes, mas as orações devem se fazer gratuitamente, porque a bênção vem de Deus. E com relação a fechar o reino de Deus para os demais, que eles colocavam exigências muito grandes e não esclareciam as pessoas. Então, como eles tomavam atitudes contrárias às leis divinas, eles não entrariam no reino do céu. E começavam a colocar empecilhos, ações muito complexas para que as pessoas pudessem praticar, e com isso elas não dariam conta e, logicamente, ficariam impedidas de adentrar ao reino celeste. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e que, depois de houverdes conseguido, o tornais 2 vezes mais digno do inferno do que vós mesmos. Portanto, eles queriam tanto fazer um prosélito que fariam qualquer coisa, mas essa qualquer coisa, os meios que eles usavam, muito mais os condenavam ao inferno do que os elevavam aos céus. Ai de vós, condutores cegos, que dizeis: se um homem jura pelo templo, isso nada vale. Quem quer, porém, que jure pelo ouro do templo, fica obrigado a cumprir o seu juramento.
insensatos e cegos que sois! A qual se deve mais estimar? Ao ouro ou ao templo que santifica o ouro? Se um homem, dizeis, jura pelo altar, isso nada vale, mas aquele que jurar pelo dom que está sob o altar, fica obrigado a cumprir seu juramento. Sempre a visão materialista, sempre a visão acanhada da realidade. Faz parte do processo de entendimento humano, da evolução humana. Mas por que eles não queriam entender a transcendência da vida? Porque eles preferiam entender apenas o que era material, esquecendo-se das coisas puramente espirituais. Cegos que sois, a qual se deve mais estimar? Ao dom ou ao altar que santifica o dom? Aquele, pois, que jura pelo altar, jura não só pelo altar, como por tudo o que está sob o altar. E aquele que jura pelo templo, jura por aquele que o habita. E aquele que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que aí se assenta. Portanto, a questão de jurar é uma coisa muito complexa. A questão de jurar é uma das coisas mais difíceis para a humanidade. A questão de jurar é uma das coisas mais delicadas que a vida traz para nós. Aprendamos, pois, a fazer a nossa caminhada, a fazer por onde alcançarmos a plenitude do nosso ser, alcançarmos a melhoria de nossos sentimentos, o aperfeiçoamento de nossos ideais superiores. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e que tendes abandonado o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Essas as coisas que deveis praticar, sem, contudo, omitirdes as outras. Então, pagar os dízimos era uma obrigação de todos. Todos deveriam praticar ali a sua quota parte, de dar a 10ª parte, né, de tudo que ele produzisse para o templo. Mas também tudo tem que ver, temos que olhar para o outro ângulo, para o lado transcendente, para o lado espiritual, a justiça, a misericórdia e a fé. Porque tudo deve ser praticado. Praticar uma sem omitir a outra, praticar a outra sem omitir uma. Porque somente assim estaremos completando com plenitude os nossos deveres como cristãos, como filhos de Deus. Guias cegos, que tendes grande cuidado em coar o que bebeis, por medo de engolir um mosquito, e que, no entanto, engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o corpo e o prato, e que estáis por dentro cheio de rapina e impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiro o interior do corpo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. E aqui Jesus mostrava para eles que eles carregavam uma série de imundícias éticas e morais dentro de si, esquecidos de que deveriam trabalhar-se por se purificar. A sua preocupação de limpar os pratos e o corpo, de ficar purificando prato e corpo, era importante para manter a saúde, mas muito mais importante era limpar o interior de cada um de nós, e é importante limpar o interior de cada um de nós para termos uma alma limpa, uma alma purificada. E para limpar o interior, nós temos que obedecer à justiça, temos que fazer a caridade e temos que respeitar as leis e as regras. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros caiados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de ossadas, de mortos e de toda espécie de podridão. Assim, por fora parecereis justos, enquanto que por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Quantas das vezes nós todos somos como sepulcros caiados? Estamos procurando falar do Evangelho, mas nosso coração está cheio de mágoa, cheio de raiva, cheio de imundícias. Imundícias éticas e morais que carregamos conosco há tantos milênios e ainda não tivemos a coragem de limpar. Muitas das vezes, todos nós nos comportamos como os escribas e fariseus, hipócritas e modernos. Queremos olhar para o outro, ver os vários defeitos, mas não temos a coragem de olhar para nós mesmos, a corrigir as nossas tendências, os nossos defeitos, as nossas falhas. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, como é importante e necessário aprendermos a dar os primeiros passos na direção da eternidade.
a darmos os passos importantes para conquistarmos a luz, conquistarmos a paz e a verdadeira fraternidade que deve brilhar em nossos corações. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que erigis túmulos aos profetas e adornais os monumentos dos justos. E que dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, não nos teríamos associado a eles para derramar o sangue dos profetas? Acabais, pois, assim, de encher a medida de vossos pais, serpentes, raças de víboras. Como podereis evitar a condenação ao inferno? Palavras duras, firmes. Quantas vezes nós queremos adornar os túmulos dos profetas e daquelas pessoas que julgamos justas? Ou até mesmo queremos criar túmulos muito suntuosos para nossa família, para nós mesmos? E esquecemos que mais importante do que um túmulo que para depositar um corpo em decomposição é a nossa alma. Não adianta olharmos para trás e entender que nossos pais erraram, mas entender acima de tudo que ainda somos como nossos pais. À medida que a gente aceita que os pais erram e não nos modificamos, nós somos como víboras, que mesmo tendo por pai uma víbora, continua sendo uma víbora. Precisamos então aprender a olhar para o nosso universo, para o nosso horizonte, com bons sentimentos, com bons ideais. É necessário, então, olhar para a eternidade com os melhores sentimentos possíveis. Olhar para a eternidade com os melhores ideais que devemos carregar em nossos corações. Pobre de nós, seres imperfeitos e vigilantes, que necessitamos de amor e de paz para edificar as bênçãos que constroem uma manhã de luz para todos nós. Eis que vou enviar-vos profetas, homens de sabedoria e escribas, e matareis a uns, crucificareis a outros, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, a fim de que recaia sobre vós todo o sangue inocente que ha sido derramado na terra. Desde o sangue de Abel, o justo, até o de Zacarias, filho de Barraquias, que matastes entre o templo e o altar. Digo-vos em verdade que tudo isso virá recair sobre essa raça que existe hoje. Mateus 23, versículo 13 a 36. Jesus foi mostrando para eles onde eles estavam errando. Ao invés de eles pararem e olhar assim, olha onde nós estamos falhando, por que ele está nos dizendo isso? Isso bate com a realidade? Eles pensavam, quem é ele para nos acusar de alguma coisa? E assim somos nós, quando alguém nos abre os olhos dos nossos erros, nós queremos trucidar essa pessoa. Como pode falar isso comigo, falar isso de mim, da minha família? Quem essa pessoa pensa que é? Porque ainda não aprendemos a amar, não aprendemos a perdoar, não aprendemos a construir e edificar as bênçãos dos bons sentimentos, as bênçãos dos bons ideais. Meus irmãos, minhas irmãs, precisamos todos aprender a caminhar para Deus. Precisamos todos aprender a desenvolver os melhores sentimentos. E acima de tudo, ao estudarmos o Evangelho, fazermos uma grande reflexão onde ele se encaixa em nós. Onde estaremos construindo e edificando as bênçãos de luz e do amor que deve brilhar em nossos corações.